A deidade de Jesus é bíblica? Pergunte para o irmão que está ao seu lado. A deidade de Jesus é bíblica? A deidade de Jesus é bíblica? Alguém deve ter olhado assim. Não sei. Que isso? Nem todos sabem. Os que estão há mais tempo conosco já sabem, mas e quem está chegando? Um dia eu também não soube. Não sabia nem o que significava essa palavra. Muito menos se isso era bíblico. Então, para nós começarmos, eu quero explicar antes da oração. Ponha para mim no telão o que é deidade. Deidade é o conjunto de forças, intenções e poderes que materializam a divindade. Deidade é a fonte de tudo aquilo que é divino. Então, quando eu coloquei o tema, a deidade de Jesus é bíblica, nós estamos dizendo o conjunto de forças, intenções, poderes, aquela materialização do poder e da divindade em Jesus, isso é bíblico? Jesus é a fonte de tudo que é divino? Em outras palavras, nós estamos perguntando se a divindade de Jesus é bíblica. Será que Jesus é divino? Jesus é Deus? O que a Bíblia fala sobre isso? 1 de João, capítulo 5, versículo 20. Também sabemos, eu dou graças a Deus que hoje eu já sei. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Jesus nos dá entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro. Em seu Filho, Jesus Cristo. Jesus Cristo, Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Este Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Levante uma das suas mãos e diga: eu estou em Jesus Cristo. Diga: Ele é o verdadeiro Deus. Eu estou no verdadeiro Deus. Vamos orar, vamos orar. O verdadeiro Deus quer falar ao seu coração. Pai amado, Pai bendito, Deus de toda graça, glória e poder, nesta manhã em que nós já te louvamos, te adoramos com os nossos lábios, com os nossos aplausos, cânticos, danças, instrumentos, vozes, Pai, com as nossas finanças, com o nosso comungar. Nós queremos também, Jesus, agora aquietar o nosso coração neste culto para receber a tua palavra, o teu ensino, a tua revelação, Jesus. Fala-nos, Pai, mais sobre quem tu és. Explica a tua igreja, ensina, revela-te, mostra a tua divindade àqueles que ainda não conhecem, Pai, que tu és a fonte, que tu és toda a força, todo o poder, toda a plenitude da divindade está em Jesus. Mostra-te, Senhor, porque esta palavra te engrandece e te honra. E quando tu te sentes honrado, Senhor, oh Deus, tu honras os que te honram, e tu manifestas glória, poder, majestade, sinais, prodígios, milagres. E é assim que nós vamos receber esta palavra, Jesus, misturada com fé, certos de que todo poder, força se manifestarão agora em nós e através de nós, por onde nós formos, em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diga amém e amém. Aleluia. Muito obrigada, Tiago. Graça e paz para você também. Amados irmãos em Cristo, família bendita do Senhor sobre esta terra, aqueles que querem viver na visão do Todo-Poderoso, aqueles que sabem que é na visão do Todo-Poderoso que as coisas acontecem, que Deus se manifesta, que a herança de Deus se torna prática do dia a dia. Muita gente se confunde sobre a questão da divindade de Cristo.
Muita gente fica muito confusa com essa questão de como é que Deus e Cristo, como é que Deus e Cristo, como é que é essa relação? Quem é um? Será que quem é o outro? Muita gente cristã confunde. Muitos crentes em Jesus não têm isto muito claro sobre a divindade de Cristo. Uns dizem que ele foi um profeta, outros dizem que ele foi um mártir revolucionário, e outros apenas o ignoram totalmente. Mas, à luz da Bíblia Sagrada, vemos que Jesus é Deus. Através da Bíblia, nós conhecemos a Deus, amados. E através da Bíblia, nós conhecemos também como Deus administra o mundo que Ele criou. Este Deus maravilhoso que se fez carne, recebeu um nome que está sobre todo nome: Jesus. Muitos confundem esta manifestação de Deus com um Deus menor, apenas um filho. Abrem a porta ao politeísmo, diminuem o seu poder, diminuem a sua autoridade. Então, com olhos iluminados, nós entendemos e cremos que Cristo é Deus, o único Deus. A Bíblia Sagrada toda se refere a um único Deus. E o nome deste Deus é Jesus Cristo. Debaixo deste nome, todo joelho se dobra quando ele age. A deidade, agora você sabe, ou divindade de Jesus, foi reconhecida em toda a Bíblia. Cristo era o Messias, Cristo era Deus na manifestação de Filho, exercendo todo o seu poder e toda a sua autoridade. Cristo era a verdade total, a redenção do homem, o libertador e o sustentador de todas as coisas. Então, depois desta introdução, quero didaticamente ir para o ponto 1, importantíssimo para conhecimento de todo filho de Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só. E eu quero que você diga isso com seus lábios. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só. Olha esta passagem de Atos, capítulo 5, versículos 3 e 4. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses a quem Ananias mentiu? Ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo. Versículo 4. Conservando-o porventura não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentistes aos homens, mas Mas no versículo 3 diz que ele mentiu a quem? E no versículo 4 fala que ele mentiu a quem? A Deus. Então diga com seus lábios: o Espírito Santo é Deus. Filipenses 2:11. Essa é uma mensagem de muito poder, hein? Toda língua confesse que Jesus Cristo é. Olha, amados, a partir de hoje, todas as vezes que você abrir a Bíblia e ler a palavra Senhor, está se referindo ao único que é Senhor. Como ele se chama? Você tem uma língua? Você é crente? Então diga: eu confesso que Jesus Cristo é Senhor. Agora preste bem atenção. Ouça e guarde isto para sempre. Abriu a Bíblia, viu a Bíblia se referir à palavra Senhor, a um Senhor, estará falando de Jesus. Veja o que diz 2 Coríntios 3:17. Ora,
O Senhor é o... Mas quem é o Senhor? Nós acabamos de ler. Jesus, que toda língua confesse que Jesus é o Senhor. Ora, o Senhor... Quem é o Senhor? É o Espírito Santo. E onde está o Espírito de Jesus, o Espírito Santo, o Espírito do Senhor? Aí há, levante uma das suas mãos e diga: Jesus Cristo é o Senhor. Agora levante a mão aí e continue. Jesus Cristo é o Espírito Santo. 1 Coríntios 12, 3. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, quem é o Espírito de Deus? Não tenha medo. Ninguém que fala pelo Espírito Santo, que é o Senhor, que é Jesus, afirma anátema Jesus. Lógico, se você fala pelo Espírito, pelo poder de Jesus, você não vai falar que ele é maldito. Ele não é maldito para si mesmo. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo... Então, se você crê no Senhor Jesus, é porque o Espírito dele está na sua vida e lhe faz crer que ele é santo. Amém? Acabaram aquelas orações, primeiro com o Pai, depois com o Filho, depois com o Espírito. Se nós fizermos 3 tipos de orações com 3 pessoas, nós estamos sendo antibíblicos. Nós estamos sendo politeístas. Nós estamos arrumando 3 deuses para cultuar. Mas lá no livro de João, no capítulo 10, versículo 30, diz assim: eu e o Pai somos... Eu e o Pai somos um. Por quê? Porque o Senhor é Deus, Jesus é o Senhor é o Espírito de Deus, Jesus é o Espírito, Jesus é Deus. Quem está entendendo? Ponto número 2. Ponto número 1, não tem o ponto número 2. O 2 Romanos, eu não passei, volta 1, por favor. Ops. Oh, não passei. O ponto 2, Romanos, que nós vamos estudar, antes de eu colocar esse tópico 1, é que a Bíblia nos mostra, de várias formas, a deidade de Cristo. Então, pode deixar o ponto 1, porque nós vamos ver em relação ao pecado. Em relação ao perdão dos pecados, Cristo é Deus. Sabe por que Cristo é Deus em relação a tudo que é perdão de pecados? Porque só Deus pode perdoar pecados. Só Deus pode perdoar pecados. Então, no ponto 1, diz que Jesus é Deus porque só Deus pode conceder remissão. Quer ver só? Atos 5:31. Deus, porém, com sua destra não é mão direita, é todo poder e plena autoridade, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de... Então, Jesus é príncipe, Jesus é salvador, Jesus foi exaltado com o máximo poder e autoridade, é Jesus quem concede arrependimento e remissão de pecados. Ponto número 2. Jesus é Deus, porque só Deus pode perdoar, pode remir, tirar e pode perdoar. Colossenses 3:13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor, quem é o Senhor? Vos perdoou, assim também perdoai. Então quem é que perdoa? Jesus. E só Deus pode perdoar, portanto, Jesus é... Salmo 134. Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Então, quando lá no velho pacto o salmista dizia contigo, ele não conhecia o nome de Deus.
ainda Deus não tinha se manifestado em carne, Jesus. Então ele dizia Senhor. Este Senhor ganharia um nome quando ele se manifestasse em corpo físico, Jesus. Por isso o salmista disse: contigo, porém, está o perdão para que te temam. Este contigo é com o Senhor, que depois você sabe quem é o Senhor, Jesus. Ponto 3. Jesus é Deus, porque só Deus perdoa iniquidades. Jeremias já dizia no 31, 34. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, conhece ao Senhor. Aqui Jeremias não sabia o nome dele, por isso o Senhor aparece todinho com caixa alta, que é o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai para eles, o Jeová Jiré, Jeová Rafá, Tsideknu, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Você sabe quem estava dizendo aqui para Jeremias, ele só não sabia o nome dele ainda. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me... Diga, só Deus pode perdoar pecados, iniquidades. Diga, Jesus é Deus. Ponto 4. Jesus é Deus porque só Deus há de julgar tudo e todos. 2 Timóteo 4:1 diz, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus. Vamos acertar algo agora. Aqui as pessoas que têm o histórico católico, o histórico legalista, que vem com a imagem da Trindade, pensam que aqui Paulo está falando de duas pessoas. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus. Não está falando de duas pessoas. Tire essa imagem doente da Trindade, que não existe. Ele está apenas dizendo quem é o próprio Deus. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus. Deus é Cristo Jesus. O Deus da antiguidade, que ele estava agora trazendo a revelação de quem era, ele diz, é Cristo Jesus, não como uma segunda pessoa, mas como o Salvador, Messias, o que salva, o que redime. Os irmãos estão entendendo? É a mesma pessoa, que há de julgar vivos e mortos. Não tem duas pessoas julgando, amados. Jesus é Deus, Jesus é o juiz que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Ok? Amém? Ponto número 2, Romanos agora. Vamos lá. Jesus teve sua natureza divina reconhecida pelos seus seguidores. Até mesmo pelos títulos que recebeu e pelo que passou. Então eu quero lhe mostrar como é que ele foi reconhecido como Deus. Primeiro, ponto número 1, vamos dentro deste tópico. Jesus foi reconhecido como Redentor. No Salmo 130, apontava para ele lá na frente. Olha só. Espere Israel no... Eles não sabiam o nome de Deus. Agora você sabe quem é o Senhor? Então nós poderíamos hoje, com o pacto da graça, com a revelação da nova aliança, dizer, espere Israel no Senhor Jesus. Pois no Senhor Jesus, em Jesus, há misericórdia. Nele, copiosa redenção. Apocalipse 5:9. Agora as coisas mudam. E entoavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro. Está um povo, anjos, cantando a Jesus. E dizendo e proclamando, digno és, Jesus, de tomar o livro e de abrir-lhe os selos. Porque foste morto. Está falando de quem? Jesus, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Compraste para Deus, porque Jesus é a manifestação do sacrifício que compra para Deus, para sermos de novo reconciliados com Deus. Estamos entendendo? Amém, glória a Deus. Ponto 2. Jesus foi reconhecido como Emanuel, Deus conosco. Olha que lindo. Isaías 1, no Antigo Pacto, 7,14 diz, portanto, o Senhor mesmo, quem é o Senhor, igreja? Ele mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá. Quem é esta virgem? Maria. Conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará
Emanuel, aqui as pessoas pensam que é apenas um nome, mas esse nome é uma manifestação, tem um significado que Mateus explica no 1:33. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer, Emanuel quer dizer que o Senhor encarna no ventre de Maria. Ele é Deus aqui conosco, em carne. Diga glória a Deus. Diga, Jesus é Deus conosco. Ponto 3. Jesus foi reconhecido como Salvador. Como um Salvador traspassado na cruz. Zacarias 12:10, muito lindo. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram. Você está vendo de quem se está falando? Jesus. Pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, filho único, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Agora veja em João 19:37, que lindo. E outra vez diz a Escritura, veja aqui João citando Zacarias, eles verão, agora vão ver, agora ele é visto, porque ele tem um corpo, eles verão aquele a quem traspassaram. Ponto 4. Jesus é reconhecido como Deus em todas as orações do apóstolo Paulo. Todas. Quer ver? Gálatas capítulo 1, versículo 3. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é uma outra pessoa. Ele está dizendo quem é Deus, nosso Pai. É o Senhor Jesus Cristo. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Diga e confesse, você está crendo. Jesus Cristo é Deus Pai e Senhor. Efésios 1, versículo 2. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, nosso Pai. Amados, aqui estão manifestações de um único Deus. Segundo aos Coríntios 13:13. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. O que é isso? As 3 manifestações mais distintas de um único Deus. Por quê? Porque a graça foi manifesta através do Senhor Jesus com a morte dele na cruz. Deus feito carne na cruz, pela sua graça nos salvando. O amor de Deus começou antes da fundação do mundo, quando ele criou o seu e o meu espírito, e lá na palavra está escrito que em amor nos predestinou para ele. Então ele ainda não tinha se manifestado com um corpo físico, Jesus. Ele era Deus Criador, criando os nossos espíritos, Deus predestinador. E a comunhão do Espírito Santo. Agora, o Senhor Jesus, que é Deus, se manifesta, não mais num corpo físico, mas através do Espírito, que entra com o seu Espírito se tornando um, entra em você, e ele faz e promove a comunhão. A comunhão, só o Espírito Santo traria você a esta igreja esta manhã. Amém? Diga glória a Deus. Então, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo mostram manifestações em tempos diferentes, com ações diferentes de um único Deus. Quem está entendendo? Diga, Jesus é Deus. Ponto 5. Jesus é reconhecido como criador e sustentador de todas as coisas. Agora é para arrebentar, viu? Agora, olha só. João 1 e 14. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Parece-me que são 2 pessoas, né? Diz que o verbo estava com Deus. O verbo é a ação, o verbo é a palavra, o verbo é o logos, estava com Deus. O poder estava com Deus. O poder criativo, o poder do haja luz, estava com Deus. E o verbo era Deus. O verbo era Deus. Diga, o verbo era Deus. Agora o 14. Quem era o verbo, amados? E o verbo se fez carne.
O verbo era Deus, e Deus se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos, agora se podia ver a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Jesus é a manifestação visível do Deus que estava lá atrás na criação, dizendo: haja luz, haja sol, haja firmamento, haja mares, haja água, separação, terra. Jesus era o verbo. Colossenses 1, 16 e 17. Pois nele, diga, em Jesus, foram criadas todas as coisas, no céu, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Olha que lindo. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Quem é o Criador, igreja? Jesus é o Criador. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Diga, eu fui criado por ele e para ele. Olha o que diz o 17. Ele, Jesus, é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Jesus é Deus. Diga, todas as coisas foram criadas em Jesus Cristo. Diga, tudo foi criado por Jesus e para Jesus. Diga, Jesus é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Isaías 44, 24. Assim diz o Senhor. Quem está falando? Mas Isaías não conhecia a manifestação do Cristo carne. Isaías, não é, Leni? Está profetizando acerca dele 700 anos antes dele se manifestar. Assim diz o Senhor, que te redime. Quem é o único que redime? O mesmo que te formou desde o ventre materno. Quem te formou no ventre materno? Jesus. E o que ele diz? Eu sou o Senhor, que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus e sozinho espraiei a terra. Uau! Ele disse, eu sou o Senhor. Quem é que está falando aqui? Jesus. Quem te formou? Jesus. Vamos para o tópico 3. A Bíblia nos ensina que somente Deus deve ser adorado. É verdade, igreja? Jesus foi adorado. E ele não recusou esta adoração. Se ele não fosse Deus, estaria levando todos à idolatria. Percebe que coisa linda? Jesus dizia, não me adore. Adore a Deus. Mas agora nós vamos ver isso. Apocalipse 19, 9 e 10. Então me falou o anjo, falou para João, escreve. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Ó, você é bem-aventurado, porque aqui você ensaiou hoje. Um dia a gente estará lá, todos nós estaremos lá na ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Agora veja o 10. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Adorar o anjo. Ele, porém, me disse, vê, não faças isso. Sou conservo teu. O anjo estava dizendo, eu só sou diferente de você, mas eu sou conservo, sou servo igual a você. E dos teus irmãos que mantêm o testemunho de... E o que ele diz? Adora a Deus. Pois o testemunho de Jesus é o Espírito O Espírito é o Senhor. O Senhor é o Espírito. Jesus é Deus. Jesus é o Espírito. Ele é o Espírito da palavra profética. Diga glória a Deus. Mateus 14, 33. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. Jesus recusou alguma adoração? Não. Lucas 24, 50, 52. Então os levou para Betânia e erguendo as mãos os abençoou. Aconteceu que enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles o adoraram. E então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo. Jesus recusou a adoração? Não. João 9, 35 a 38. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou, crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse, quem é, Senhor, para que eu nele creia?
E Jesus lhe disse: já o tens visto, e é o que fala contigo. Jesus fala com você esta manhã. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Jesus recusou a adoração? Não, diga: Jesus é Deus, o único que deve ser adorado. Ponto 4, Romanos, vamos lá, outro tópico. Os milagres de Jesus proclamavam a sua divindade. Lógico, só Deus pode fazer milagres. Você não fala isso? Quem é que pode fazer milagres? Só Deus. Mas Jesus fez um monte de milagres. Por que Jesus fez um monte de milagres? Porque Ele é Deus. João, vamos lá, ponto 1. Jesus transformou água em vinho. Só Deus podia fazer isso, né? João 2, 7 a 9. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. O que Jesus fez? Transformou água em... Quem é que faz milagres? Bem, bispo, eu não sei se eu falo que é Deus, se eu falo que é Jesus. É o mesmo, fique em paz, aleluia. Número 2. Jesus andou sobre as águas. Só Deus tem esse poder. Olha só, Mateus 14, 25. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o... Diga: Jesus tem poder. Jesus é Deus. Número 3. Jesus multiplicou pães e peixes. João 6, 11 e 12. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles. E também igualmente os peixes, quanto queriam. Olha, tinha 5.000 pessoas e só tinha o quê? 5 pães e 2 peixes. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Quem é que pode multiplicar pães e peixes? Quem é que pode fazer o seu salário multiplicar? As contas todas serem pagas? Você não sabe como, não sabe como você chegou até o dia de hoje. Quem faz esse milagre? Jesus, Ele é Deus. Aleluia. Amados, a vinda de Jesus Cristo foi um fato histórico, testemunhado por milhares de pessoas, narrado em livros e mais livros históricos. Jesus, Ele viveu entre os homens, Ele foi crucificado, Ele ressuscitou, Ele apareceu a muita gente. E agora? Agora Ele vive em nós como Espírito Santo. O Espírito Santo é Jesus. Jesus é o Espírito. E a sua divindade é verdadeira. Quando você diz assim: Jesus está aqui dentro. Que Jesus que está aí dentro, afinal? O Jesus carne? Lógico que não. Que Jesus que está aí dentro? Na forma de Espírito. O Espírito de Deus se fez um com o seu Espírito quando você o recebeu como Senhor e Salvador. Então quem mora em você é Deus mesmo, o Senhor Jesus Cristo, na manifestação de Espírito Santo. Não são 3. Não tem pomba voando pelas igrejas. Pomba não tem nada a ver com o Espírito Santo. Ele vive em nós. A sua divindade é verdadeira, é bíblica. E esse Cristo, na manifestação do Espírito Santo que vive em mim e você, porque Ele é Deus, Ele nos conduz sempre em triunfo. João 21, 25 diz assim: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Então, amados, na Bíblia não está ali tudo que Jesus fez. João está quase encerrando o seu livro histórico, e ele está dizendo: olha, nem no mundo inteiro. E ele viu o que Jesus fez na carne. Imagine Paulo, imagine depois, imagine nós. Enfim, vamos falar até o tempo em que a Bíblia foi escrita. Creio que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos do que Jesus fez.
Será que Jesus parou de fazer? Eu encerro com Hebreus 13:8, que diz: Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. E o será para sempre. O Deus conosco, Emanuel, que agora em Espírito Santo nos juntou, que nos revela as verdades. Você sabe quem está falando ao seu coração? O Espírito Santo de Deus, Jesus. Ele ontem e hoje é o mesmo. E se não coube em livros o que ele fez, eu creio, amados, que Deus tem algo para fazer esta manhã aqui. Daquelas coisas que não estão nem na Bíblia, talvez. O que é que você precisa? Qual é a sua necessidade? O que é que Jesus pode fazer por você hoje? Ele é Deus. Ele não é um filho. Ele não é a segunda pessoa da Trindade. Ele não é o ensanguentado da Via Crucis. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ele é a brilhante estrela da manhã. Ele é o Eu Sou, que falou com Moisés no Monte Sinai e depois aos judeus, antes que Abraão existisse, eu sou. E ele está aqui. Ele está aqui. Toda a divindade está aqui. Toda a força, todo o poder, toda a majestade, todo o império está aqui. Está aqui. Você está diante de Deus. Você está diante de todo o poder, de toda a plenitude da divindade. Tudo que é Deus está em Jesus. Ele é Deus. E esse Jesus está aí dentro de você, falando agora, lhe convencendo, lhe revelando o que você não conhecia. E ele está perguntando, como ele é o mesmo, o que ele perguntou há 2000 anos. O que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Esta pergunta é de Jesus, o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele é Deus, mas ele vem até nós, porque ele nos ama. E ele quer fazer algo. Quando ele pergunta o que queres que eu te faça, ele está de mãos estendidas. Basta você dizer, eu quero isso, Pai. Você precisa crer que Ele é o Todo-Poderoso. Não há nada impossível para Ele. Não há nada demasiadamente difícil para Ele. Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Jesus é Deus. Eu quero que você fique de pé no seu lugar nesta hora. E de olhos fechados, você vai fazer um exercício de fé. Sem se preocupar com quem está do lado, atrás, na frente. Pense, se Ele é o mesmo ontem, hoje, para sempre. Ontem, Ele passava no meio do povo. Ele parava diante de uma pessoa e dizia, que queres que eu te faça? Ele se importava com uma mulher de hemorragia, 18 anos, sangrando. Já tinha gasto tudo. Ela estava lá atrás. Quem sabe alguém está lá na última fileira dizendo, o meu problema, o meu flagelo, a minha dor. E Jesus disse, alguém me tocou, alguém me tocou. E os discípulos disseram, não dá, a pessoa está muito longe, ninguém, você está amassado no meio da multidão aí, pressionado. Ele disse, não,
Alguém me tocou diferente. Alguém me tocou crendo. Alguém me tocou pela fé. Não importa em que lugar do santuário você e eu estejamos. Basta crer. Esta é a hora de nós tocarmos pela fé em Jesus. Bispa, ele tá aqui. Dentro, na manifestação de Espírito. E fora, manifestado como Deus. O Deus onipresente, onisciente, onipotente. O Deus que tudo pode, tudo sabe. E está em toda parte. Sabe onde é que está Deus? Dentro de você, atrás de você, na sua frente. Acima da sua cabeça. Por baixo do seu corpo. A toda a sua volta. Você está mergulhado em Cristo. Este é o batismo do Espírito Santo. Todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes, de Cristo. Há poder neste lugar. Há poder neste lugar. Há poder no nome de Jesus. 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 Não precisamos de orações difíceis, rebuscadas. Apenas Jesus. 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 O nome que está sobre todo nome. Pai amado, Pai querido, Pai, Jesus meu Pai. Jesus meu Criador, Jesus meu Redentor. Jesus meu Salvador, Jesus meu Senhor. Jesus meu Libertador. Jesus meu Sustentador. Jesus meu Rei. Jesus meu Dono, Jesus meu Proprietário. Jesus, Jesus, Jesus. Esta mensagem, Pai, te honra, te engrandece, Pai. O teu povo aprende a se relacionar contigo, te chamando pelo nome Jesus. Jesus é o nome de Deus. Jesus. 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 O Senhor pergunta para você esta manhã: que queres que eu te faça? Basta você falar crendo. Faça o exercício da fé. Veja Jesus aí na tua frente. Veja Jesus aí na tua frente. Que queres que eu te faça? Que queres que eu te faça? Fala, que queres que eu te faça? O cego estava ali diante de Jesus. Jesus sabia que ele era cego, sabia o que ele queria, o que ele precisava. Mas Jesus disse: que queres que eu te faça? Aquele cego precisava reconhecer que Deus estava ali na frente dele. Que aquele que era poderoso para fazer infinitamente mais estava ali diante dele perguntando: o que você quer? O que você quer? Não diga para ele: o Senhor sabe. Diga o que você quer esta manhã. Diga o que você quer esta manhã. Chame pelo nome esta bênção que você quer. Fale pelo nome. Fale pelo nome. Fale pelo nome. Diga: Jesus. Diga como cego que eu veja. Jesus, que eu veja. Jesus, que eu me case. Jesus, que eu me forme. Jesus, que eu tenha um filho. Jesus, que eu possa trabalhar. Jesus, que eu seja curado deste problema. Jesus, que eu prospere nos meus negócios. Que queres que eu te faça? Jesus, que o meu marido volte para casa. Que a minha mulher me ame. Que os meus filhos sejam libertos. Que queres que eu te faça? Que a minha família esteja toda aqui congregando.
Que queres que eu te faça? Que o meu ministério floresça. Que queres que eu te faça? Que os meus filhos se convertam. Que queres que eu te faça? Que aquela dívida seja perdoada. Que queres que eu te faça? Que eu ganhe aquela causa na justiça. Que queres que eu te faça? Que eu adquira minha casa própria. Que queres que eu te faça? Que eu adquira o que eu preciso para que a minha família tenha dignidade. Que queres que eu te faça? Que os meus filhos sejam libertos do homossexualismo, do lesbianismo. Que queres que eu te faça? Que a minha irmã seja liberta da prostituição, meu irmão. Que queres que eu te faça? Que eu pare de tomar remédios. Que queres que eu te faça? Que aquela porta que eu estou esperando se abra. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Tu estás perguntando, Pai, e nós estamos recebendo, Jesus, as tuas respostas, as tuas manifestações. Nós estamos recebendo, Jesus. Nós estamos recebendo, Jesus. Nós estamos recebendo porque nós cremos, Pai. Quem crê recebe. Quem crê recebe. Quem crê recebe. Quem crê recebe. Jesus, Jesus, Jesus. Que todos neste santuário e os que estão crendo agora pela internet, ó Jesus, que todos entrem nesta nuvem de glória esta manhã, Pai. Este poder invada as nossas vidas de tal forma que não saiamos daqui como entramos. Jesus, Tu és Deus, Senhor absoluto, e nas Tuas mãos nós entregamos tudo, tudo, sem exceções, Pai. Todas as nossas ansiedades nós lançamos sobre Ti, porque Tu tens cuidado de nós, Pai. Ó Deus, todo motivo de ansiedade, ó Deus, tudo que tem gerado preocupação, tudo que tem tirado o sono, tudo que tem aumentado aqui, Senhor, a compulsão alimentar, ó Jesus, todo desequilíbrio, Pai, nós repreendemos agora em o nome de Jesus Cristo. Que haja libertação agora. Jesus, eu oro, Pai, por aquelas famílias, Jesus, por aqueles casamentos, Pai. Tu tens insistido comigo com esta oração, Jesus. Que há frieza, Pai. Ó Jesus, que a vida conjugal cessou, Pai. Eu repreendo isso agora em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Volte o amor, o fogo da paixão, Jesus. Ó Deus, ó Deus, aquele que está frio, aquele homem, aquela mulher, saia dessa frieza agora em o nome de Jesus Cristo. Que voltem as carícias, os abraços, os beijos, os carinhos. Em nome de Jesus eu ordeno que voltem os sorrisos, as palavras brandas, as palavras doces. Saia toda aspereza, saia toda dureza de coração, saia agora, porque o Senhor não nos deu o coração de pedra, o Espírito nos dá um coração de carne, sensível, sensível.
Jesus, eu te peço nesta hora, fala ao teu povo, Pai. Fala ao coração. Fala, Senhor. Fala dentro das mentes, Pai. Fala. Mostra o que tu queres de cada um de nós. Mostra, Senhor. Mostra, Senhor. Mostra, Senhor. Mostra. Por palavra, por visão, por sonho, por profecia, por revelação, por anjos. Mostra. Tu és o mesmo, Pai. Tu és o mesmo, Pai. E tu estás nesta manhã, Jesus, honrando os que te honram. Honrando os que te honram. Esta é uma hora de milagres, Pai. E nós recebemos o que nós nem imaginamos que iríamos receber nesta manhã. Nós recebemos. Nós recebemos, Pai. Nossas mãos estão cheias, Pai. Nossas mãos estão carregadas, Pai. Nossas mãos estão fartas, Pai. E o nosso coração exulta nesta hora, porque o Deus que nos socorreu tantas vezes, nos socorreu esta manhã, nos socorrerá esta semana, este mês de maio. Nós teremos, Pai, um grande período, Pai, para viver o teu poder, a tua força, a tua divindade dentro de nós, Pai, inundando todo o nosso ser. Onde nós tocarmos, Pai, onde nós tocarmos, Pai, nós veremos a bênção, Pai. Onde a planta dos nossos pés pisarem, Senhor, ali estará a bênção manifesta, Pai. Onde nós trabalharmos, Pai, haverá prosperidade, Senhor. Oh, Jesus! Este é o mês da vitória do teu povo, mês de bênçãos, mês de famílias unidas, mês de vitória familiar, mês de honra, mês de graça, poder. Nós recebemos, Pai, em o nome de Jesus. Toda lágrima de dor aqui derramada hoje, recolhida e transformada em riso, alegria do Senhor, para a glória do teu reino. Amém e amém. Glória a Deus, Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, te damos graças e glórias, ó Pai. Te louvamos, te agradecemos pela honra e pelo privilégio de mais uma vez termos estado aqui na tua casa, nos teus átrios, ó Deus, alimentando o nosso espírito com essa palavra de conhecimento, Jesus. Obrigado, Senhor, pela vida da nossa Bispa Solange Brant. Obrigado pela vida do nosso abençoado Apóstolo Miguel Ângelo. Obrigado, Jesus, pela Igreja Cristo Vive, pela missão apostólica da graça de Deus. E obrigado, Jesus, porque os nossos olhos foram iluminados pela tua graça. Nós nos despedimos, ó Pai, declarando que a graça e o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo serão constantes e permanentes na vida de todos nós. E aqueles que creem que o nome do nosso Deus é Jesus Cristo, digam amém.